Olá, turma. O assunto da aula de hoje é o direito agrário e ambiental. O direito agrário e o direito ambiental, eles podem ser considerados irmãos gêmeos. Existem muitos princípios do direito agrário que se aplicam ao direito ambiental e vice-versa. E essa relação íntima entre o direito agrário e o direito ambiental, ele já é previsto inclusive na Constituição, como, por exemplo, no artigo 186, que fala sobre a função social da terra, diz que a terra, o imóvel rural, para cumprir a sua função social, ele deve ser explorado de modo racional e adequado, inclusive com a obrigação de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Então, alguns conceitos e princípios do direito agrário. O direito agrário, ele é o conjunto de normas de direito privado e direito público que se regulam as relações decorrentes da atividade agrícola ou agrária. Abrange a produção, o processamento, a comercialização e a agroindustrialização dos produtos. E, de novo, no seu objetivo, há uma relação íntima com o direito ambiental, pois visa o desenvolvimento agrário sustentável, em termos sociais, econômicos e ambientais. Com algumas definições que são colocadas na lei, que são importantes da gente conhecer e diferenciar, é, inicialmente, a definição de imóvel rural. Um imóvel ser rural ou não, não depende da sua localização, mas sim da função a que esse imóvel se propõe. Se o imóvel é utilizado para exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, independente de estar no perímetro urbano, é considerado um imóvel rural. Então, imóvel rural depende da função e não da sua localização. Uma propriedade familiar é aquele imóvel que, direta ou pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, lhes garanta a subsistência e também um certo progresso social e econômico. Então, tem uma área máxima fixada para cada região, tipo de exploração, e pode contar eventualmente com a ajuda de terceiros. O módulo rural, ele já é também relacionado com a propriedade familiar. Ele é a menor área rural necessária, menor área calculada ali de que uma família precisa para garantir essa subsistência, para que sua força de trabalho seja absorvida, garantir a subsistência e um certo desenvolvimento social e econômico. Então, a partir do módulo rural, nascem os conceitos de minifúndio e latifúndio, sendo que minifúndio é aquele imóvel rural que possui uma área inferior ao módulo rural e o latifúndio é aquele que possui uma área muito superior a esse módulo rural. E é importante a gente diferenciar esses conceitos de minifúndio e latifúndio dos conceitos de pequena, média e grande propriedade. Porque pequena, média e grande propriedade estão relacionados ao módulo fiscal e não ao módulo rural. Então, enquanto o módulo rural está diretamente relacionado àquela área necessária para que uma família se estabeleça, trabalhe e tenha subsistência e um certo crescimento no desenvolvimento econômico e social, o módulo fiscal está muito mais relacionado com como são as propriedades naquele entorno, naquela região onde o imóvel está inserido. Então, o módulo fiscal ele reflete a área média dos módulos rurais encontrados naquele município. Vamos então a alguns princípios do direito agrário. Aqui a gente tem listado alguns dos principais princípios do direito agrário, que passa pelo monopólio legislativo da União, ou seja, só a União pode legislar sobre o direito agrário, que a utilização da terra se sobrepõe à titulação dominical, que a propriedade está condicionada à sua função, que existe uma dicotomia no direito agrário, ou seja, existem duas vertentes opostas que aparecem dentro do direito agrário, que é a política de reforma agrária e a política do desenvolvimento rural. Então, uma política que deseja e gostaria de promover mudanças no cenário de como ele é hoje, e a política de desenvolvimento rural que acaba alimentando o cenário como ele é hoje.
Também tem o princípio do interesse público sobre o individual, a proteção à propriedade familiar e à pequena e média propriedade, o fortalecimento das empresas rurais e a conservação e preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Sobre o monopólio legislativo da União, tá? O artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil diz que compete privativamente à União, ou seja, unicamente à União, legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E também diz que compete privativamente à União legislar sobre desapropriações, tá? Então, compete unicamente à União e ela pode, através de lei complementar, autorizar estados a legislar sobre questões específicas relacionadas ali, mas que no princípio, tá? Nenhuma lei estadual, por exemplo, pode confrontar a legislação federal. Então, a legislação federal agrária, ela é mais importante e ela é a primária ali de todo o sistema, todo o direito agrário, ele compete à União, ou seja, República Federativa do Brasil. Outro conceito é que a utilização da terra se sobrepõe à titulação dominical. Então, isso está relacionado à função social da terra, aparece no Estatuto da Terra, aparece na Constituição da República Federativa do Brasil, de que a ocupação da terra por aqueles que querem produzir, ela deve ser privilegiada em relação à improdutividade, à especulação imobiliária, ao abandono da terra. Então, a propriedade dominical, ou seja, o fato de ser proprietário daquela terra, não te dá o direito de fazer qualquer coisa com ela. Tá? Essa terra tem uma função social a ser cumprida e a oportunidade de acesso à terra deve ser dada a todos que querem produzir. Temos, então, o princípio da função social da propriedade. Ou seja, o direito à propriedade ele é garantido pela Constituição. Lá no artigo 5º está dito que todos são iguais perante a lei e têm direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade. Porém, existem termos que devem ser cumpridos. E, com relação à propriedade, diz que a propriedade atenderá à sua função social. Então, tanto no meio rural como urbano, a propriedade deve ter uma função social cumprida. E o artigo 186 fala quais são os requisitos para a função social da propriedade rural, que é o foco dessa disciplina, que é o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, todos têm direito à propriedade, mas a propriedade, a titulação de ser proprietário é menos importante do que a utilização da terra, do que o cumprimento dessa função social da propriedade. E ainda sobre a função social da propriedade, no caso de desapropriação por não cumprimento da sua função social, isso não gera um direito à indenização, por exemplo, porque é uma limitação constitucional do direito, não é uma desapropriação para outros fins. Então, só cabe a indenização se realmente aquela for a única propriedade da pessoa e a pessoa vai ter seu núcleo essencial, né, destruído caso ele perca aquela propriedade. Outro princípio muito importante no direito agrário é o direito à permanência na terra. Então, é garantido à população rural por meio de instrumentos, deve ser garantido à população rural por meio de instrumentos legais, sociais, econômicos, políticos existentes, a sua manutenção na terra, de forma que possa cumprir sua função social a que essa terra se destina, como geração de riqueza, qualidade de vida, preservação ambiental, criação de empregos, produção alimentar e outros. Então, aqui entra alguns conceitos como uso capião, desapropriação para fins de reforma agrária,
proibição de desapropriação para a reforma agrária de imóveis que são produtivos, linhas de crédito especiais para a agricultura familiar. Então, tudo aquilo que favoreça a permanência no campo, né, que reduza o êxodo rural. O princípio da justiça social, ele está, de certa forma, permeando vários outros princípios, né? Mas a justiça social faz com que a propriedade rural seja exercida de forma a garantir a todos do campo o acesso à terra, o acesso à renda, o acesso a um trabalho digno, além de garantir também ao setor agropecuário a oportunidade de desenvolver essa atividade de uma forma competitiva, oferindo lucros de forma legítima, gerando empregos e divisas para o país, garantindo à sociedade a segurança alimentar necessária para o nosso crescimento e garantindo também a preservação do meio ambiente. E o princípio da preservação dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente, né, é um princípio de ordem constitucional e é um requisito da função social da propriedade. Então, ele, mais uma vez, né, destacando essa relação íntima entre o direito agrário e o direito ambiental, né, a preservação dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente é necessária para o direito agrário. Outro princípio do direito agrário é a proteção da propriedade familiar e da pequena e média propriedade. Essa é uma questão estratégica para o Brasil, porque contribui na fixação do homem no campo, uma distribuição mais equitativa de riquezas, segurança alimentar e evita o êxodo rural. Então, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, nunca será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva e nunca vai ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que o proprietário não possua outra. Em caso de desapropriação, exceto naquela condição de não cumprimento da função social da propriedade, existe essa previsão de justa e prévia indenização. Então, a perda da propriedade para o Estado deve ser prévia e justa, tanto no tempo quanto no valor. E, em regra, essa indenização é feita em dinheiro, mas há alguns casos que pode ser paga em títulos da vida pública ou títulos da dívida agrária. E outro princípio importante é a garantia do direito de propriedade. Então, é um instrumento de proteção dos direitos individuais da liberdade econômica, está lá no artigo 5º, né, que é garantido o direito à propriedade, embora ele também diga que essa propriedade deve cumprir sua função social. E essa garantia desse direito de propriedade é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país e é fundamental para a proteção do patrimônio individual e para a preservação da propriedade privada, como um instituto fundamental da sociedade. Então, aqui é importante a gente diferenciar o conceito de propriedade que aparece no Código Civil, ou seja, na legislação em geral. A propriedade é vista como um objeto de disposição e gozo, né, que a pessoa tem aquele direito de propriedade, ela pode usufruir daquele bem da forma que lhe convém. No direito agrário, a propriedade da terra é vista como um instrumento da política agrária. Então, essa questão de ter uma função social e de dever cumprir essa função social e que a propriedade pode ser perdida caso essa função social não seja cumprida, tudo isso reflete uma visão de propriedade diferente da propriedade vista no Código Civil.